No dia 13 de março, os governadores dos 27 estados e os presidentes da Câmara e do Senado reúnem-se em Brasília para discutir o novo Pacto Federativo. No encontro serão definidos os pontos que terão prioridade de tramitação no Congresso Nacional. São assuntos polêmicos, como royalties de petróleo, endividamento de estados e municípios, desonerações tributárias, fundo de participação dos estados e municípios e a guerra fiscal envolvendo alíquotas do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Os líderes participarão da reunião. Para debater o tema, convidamos os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Deputado Carlos Zaratini, como é que o senhor vê essa reunião para tratar de assuntos que são muito polêmicos aqui na casa, como o senhor bem sabe? Olha, basicamente é uma iniciativa muito importante, porque o que nós vemos? Vemos problemas na distribuição da arrecadação de vários impostos, né? Problemas que, da forma como vem se procedendo, principalmente em relação ao ICMS, vem aumentando o custo Brasil, quer dizer, são impostos que recaem sobre impostos e que, evidentemente, aumentam o preço dos produtos, tirando a competitividade do produto brasileiro, tanto internamente como externamente, né? E a necessidade de que a gente possa chegar a um avanço, né? Tanto na redução desses custos, como numa melhor distribuição dessa riqueza, né? Essas questões que você enumerou no início, questão dos royalties, do Fundo de Participação dos Estados, das alíquotas do ICMS, são questões da guerra fiscal, são questões que nós precisamos achar solução para que o Brasil possa desenvolver, que o Brasil possa crescer, avançar com uma justiça tributária melhor. Isso é um problema tão polêmico quanto reforma política, reforma tributária. Ah, meu Deus do céu. Deputado Marcos Pestana, Tarcísio, é importante. O senhor acha possível o Congresso aprovar essa matéria tão polêmica e complexa? É preciso registrar que na história brasileira a gente tem um movimento pendular de concentração e desconcentração tributária fiscal. Na Velha República, as oligarquias regionais predominavam, o modelo era de descentralização. Veio Getúlio, centralizou até a famosa queima das bandeiras estaduais no Rio de Janeiro, com o Estado Novo. Quer dizer, houve um movimento de concentração. A Constituinte de 46 descentralizou. As reformas de 64 e 67 com o golpe militar centralizaram. A Constituinte de 88 descentralizou. E de lá para cá, nós assistimos uma grave concentração com os impostos que não são compartilhados com os estados e municípios, crescendo o seu volume e a sua importância, e o imposto de renda e o IPI, que são compartilhados no Fundo de Participação dos estados e dos municípios, tendo o seu valor não corrigido na mesma dimensão que as contribuições que só o governo federal se apropria. Hoje, 70% dos recursos estão concentrados no governo federal. Para um país continental como o Brasil, que tem realidades diversas, eu fui secretário de saúde de Minas há 7 anos. Fazer saúde no ABC Paulista é uma coisa, fazer na Amazônia é outra, no Nordeste é outra. Quer dizer, não deve haver esse movimento de concentração de políticas públicas. Até em Minas tem essa diversificação. Claro, lá Minas é muito síntese. Nós temos um pouquinho de São Paulo, um pouquinho de Nordeste, um pouquinho de Rio de Janeiro, um pouquinho de Centro-Oeste. Então nós entendemos muito isso, essa diversidade. Então temos que apostar na desconcentração e na descentralização. Várias medidas recentes concentraram. Os estados, é bom que se diga, eu fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas na década de 90, os estados que fizeram um processo de ajuste fiscal rigoroso durante as últimas 2 décadas, eles estão novamente estrangulados. Por quê? Por medidas várias, o governo federal tirou receita. A CID foi zerada, eu falo no caso de Minas, perdemos 300 milhões por ano. O reajuste agora, o novo marco do setor elétrico, vai onerar, o Tesouro de Minas vai perder 600 milhões por ano.
Com essa redução tarifária? Com o arranjo que foi feito, que era necessário diminuir o custo do Brasil, mas a forma que foi feito vai ter uma grande repercussão fiscal, é um efeito colateral. Minas vai perder de 600 a 700 milhões por ano. As diversas desonerações no IPI impactaram os municípios, os prefeitos estão com a corda no pescoço. Então nós temos que discutir. O Zaratini acumulou uma grande experiência como relator da questão dos royalties. Falávamos há pouco aqui que distribuição de renda é bom de falar no discurso, mas fazer é difícil. Então nós temos que ter sabedoria e capacidade de diálogo. Não pode ser um jogo de perde-perde. Tem que ser bom para todo mundo. Botar as cartas na mesa. E a questão prioritária é a questão da dívida. Os estados precisam ter um alívio no seu fluxo E o senhor acha fiscal. possível chegar a um consenso sobre uma matéria tão complexa e que provoca tantos conflitos de interesse? Eu acho que faltou capacidade de diálogo, negociação e arbitragem do governo federal. Tinha que pôr tudo na mesa, porque era a chance de, você perde aqui e ganha aqui. Então, pôr FPE, novo marco do setor elétrico, royalty de petróleo, mudança da alíquota do ICMS, renegociação da dívida, botar na mesa e fazer um arranjo mais sistêmico, mais global. Deputado Carlos Zaratini, o senhor acredita em chegar a um consenso com uma matéria tão polêmica e que provoca tanto conflito de interesse? Eu acho que nós podemos avançar, né? Eu acredito que tem uma questão que o governo federal tem na mão, que pode ajudar muito, que é essa questão da dívida, como foi bem lembrado aqui pelo deputado Marcos. A dívida, ela vem garroteando vários estados e municípios no Brasil, né? Quer dizer, o fato de que o indexador da dívida é muito alto, hoje a taxa de juros no Brasil caiu muito e o indexador da dívida não caiu, então está se pagando muito além do que é a dívida. Então eu acho que esse ponto, quer dizer, essa possibilidade do governo reduzir o indexador, que já está o projeto aqui no Congresso, estipulando como teto máximo a Selic, isso, e a Selic hoje está bem mais baixa, isso já permite aos estados e municípios readquirirem uma capacidade de investimento. Vou falar no caso do município de São Paulo, né, que é a maior dívida municipal do Brasil e maior do que a de muitos estados. Isso permitiria ao município de São Paulo 1 bilhão a mais, ou seja, ele vai pagar 1 bilhão a menos de serviço da dívida e vai ter 1 bilhão a mais para investimento, certo? Que é uma possibilidade muito boa para o município, né? Então, o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem problema, São Paulo, que tem uma dívida gigante também, né? Minas Gerais, enfim. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, todos os estados maiores, né, que têm dívidas grandes vão poder se beneficiar disso. Por outro lado, a proposta de reforma do ICMS que o governo vem fazendo e que está no Senado, né, e que os senadores estão endossando, e espero que votem favorável, também prevê uma repartição esse novo ICMS que seja um período de transição, certo? E onde nenhum estado perca e tenha as novas receitas sejam melhor distribuídas. Então, as alíquotas chamadas interestaduais, né, elas também vão ter um processo de ajuste. E o Fundo de Participação dos Estados da mesma forma. O Supremo Tribunal Federal exige que haja uma mudança nas alíquotas do Fundo de Participação dos Estados e que isso também se dê num período de transição. Então, eu acho que se a gente começar a entender dessa forma, nós vamos poder avançar, né? O que eu acho que também nós precisamos discutir é uma questão que foi colocada aqui, quer dizer, os municípios e estados reclamam que reduziu a sua receita. Eu li um artigo daquele economista Fábio Jambiage, que é do IPEA, né, que fala muito sobre previdência. Mas ele fez um artigo muito interessante há poucos dias atrás, mostrando que os municípios, não os estados, mas os municípios, aumentaram a sua participação no volume da arrecadação total, considerando as transferências tanto da União para os municípios, como as transferências dos estados para os municípios. Então, que isso levou a um aumento da arrecadação. Lógico que também houve aumento de responsabilidade por parte dos municípios, principalmente. Mas é necessário também que a gente analise bem esse contexto, porque todos os prefeitos gostam de reclamar e vêm aqui pedir com justa razão. Mas nós não podemos deixar de também
fazer algumas políticas econômicas, como, por exemplo, a redução no valor da conta de luz, sem imaginar que alguém vai deixar de arrecadar, né? E isso melhora a arrecadação futura, porque vai aumentar a produção, vai aumentar o emprego e nós vamos ter melhoria da arrecadação. Tá visto aí que com toda a crise mundial, a nossa taxa de desemprego está no menor patamar da história, dos últimos 30 anos. Então isso é muito positivo e nós queremos que continue assim. Deputado Marcos Pestana, o que o senhor acha que o Congresso pode fazer para contribuir, para melhorar, para resolver esse problema? É um processo, é uma caminhada. Não dá para fazer da noite para o dia. Porque quem tem não quer perder e quem não tem quer ganhar. Então é preciso fazer, da agora para frente, um conjunto de regras que permitam dois movimentos. Primeiro, a desconcentração do governo federal em relação aos estados e municípios. E tem que ser um grande pacto, tem que analisar o perfil da despesa pública, as políticas públicas. Por exemplo, eu não vejo sentido em o governo federal orquestrar manutenção de estradas. Isso é uma coisa muito uma jabuticaba brasileira. Quer dizer, tem que ter um plano estratégico de implantação de novas rodovias, mas podia delegar para os estados a manutenção das rodovias, de todo o sistema rodoviário, seria muito mais eficiente. Tudo que é mais próximo do cidadão está submetido a controle social e é muito melhor fazer de forma descentralizada. Então, nós temos que desconcentrar receita do governo federal. Não tem sentido o prefeito ficar de pires na mão, atrás de emenda parlamentar ou atrás de ministério, para comprar ambulância, trator, recompor uma ponte que a chuva levou. Isso não faz sentido num país continental com 5.500 municípios. É irracional, porque o custo de intermediação e de implementação das políticas encarece. E aí nós temos medidas, estamos com um leque de questões. O FPE, o Congresso e o Senado foram negligentes, perdemos o prazo, o Supremo deu um jeitinho brasileiro e nos deu mais 5 meses aí, temos que fazer uma nova regra. Precisamos melhorar a distribuição interna também entre estados e municípios. Tem um prefeito que tem 5 mil, 10 mil reais per capita ano. E tem prefeito que tem 300, 150 reais. Para fazer a mesma coisa, saúde, educação e infraestrutura urbana. Então, não só precisamos desconcentrar do governo federal em favor dos estados e municípios, como também melhorar as regras de distribuição entre estados e entre municípios. E aí vem a questão do royalty, da dívida. O Zaratini tocou aqui, mas não basta mudar o indexador. O indexador, ele age sobre uma coisa que nós economistas chamamos de estoque. Quer dizer, a repercussão da mudança do indexador vai ser lá em 2027, quando acaba o contrato de refinanciamento da dívida. Mas nós precisamos também diminuir o nível de comprometimento. E essa é uma questão de percepção geral. O próprio prefeito Fernando Haddad, que é do PT, falou que essa questão parece agiota, porque o governo capta a Selic, 7%, e empresta a IGP mais 6, 7, 9%. Então, está tendo um ganho financeiro do governo federal em relação aos estados e municípios que têm dívida. Quando no início, quando nós negociamos a dívida, eu era secretário de Planejamento em 97, o governo federal subsidiava estados e municípios, porque a Selic estava em 29 e aí renegociou a inflação mais 7. Então, era um ganho. Nós precisamos restabelecer o equilíbrio, não só na correção do estoque de dívida, mas também dar um alívio. Hoje, estados e municípios comprometem cerca de 13% das suas receitas com o pagamento dessa dívida. Os estados e municípios, grandes municípios, estão propondo que esse nível desça para 9%, caia 4 pontos. E isso é totalmente viável e daria com um compromisso de isso ir para investimento, para não ir pelo ralo do custeio do desperdício. Então, seria para melhorar a infraestrutura do país. Eu acho que é totalmente viável ter uma mesa com bom senso, com espírito de interesse público, interesse nacional, ter uma mesa de diálogo e erguer um novo padrão de convivência federativa, um novo pacto federativo. Deputado Carlos Zaratini, você acha possível isso? Eu acho possível. Eu acho que aqui o Congresso tem que apoiar uma questão que já foi discutida no ano passado, e a imprensa gosta de explorar essa questão negativamente,
mas que a gente deveria discutir. Nós reduzimos, o Brasil reduziu a sua dívida, que chegou a 46%, 47% em relação ao PIB, para 30 e poucos por cento, 35% do PIB. Então tem sentido a gente manter um superávit primário na mesma proporção coisa, né? 35% daquela época? do PIB é muita Exato. coisa. Não, mas 35% do PIB, se a gente for ver, a maioria dos países deve muito mais isso. É uma dívida que está completamente controlada. Então, é necessário que a gente mantenha um superávit primário na mesma proporção de quando nós tínhamos mais de 40%? Eu acho que a gente poderia ter uma redução do superávit primário, o que permitiria uma folga fiscal no orçamento que possibilitaria não só aumentar o nível de investimento da União, como o nível de investimento dos estados e municípios. Ou seja, através de uma reforma tributária, enfim, de vários mecanismos aqui que já foram citados, né? Através de recompor... A dívida está em quanto atualmente? A dívida... São mais de 2 trilhões, não é isso? Sim. Estou enganado agora. 2 trilhões, 2 trilhões. É mais mas 2 isso, trilhões. Quer dizer, é uma parte que já ela cresce nominalmente, ela cresce em valores reais, inclusive, mas ela cresce menos que o PIB. Então isso é importante, quer dizer, a medida da dívida não é em relação é como se a gente for falar qual é a sua dívida, eu tenho uma dívida de R$1.000, mas se eu ganhar R$1.000, a minha dívida é muito grande. Agora, se eu ganhar R$5.000, a minha dívida já é menor. Então a gente tem que ver em relação ao tamanho do PIB, que é aquilo que a nação produz. Então, eu acho que se nós discutirmos essa questão e apoiarmos uma política mais desenvolvimentista do país, né, e que garanta a estabilidade, os fundamentos da economia, a garantia do pagamento da dívida, mas ao mesmo tempo coloque num novo cenário, que é o novo cenário da economia mundial, que os países todos reduziram as suas taxas de juros, o Brasil reduziu, mas deveria reduzir mais ainda, porque nós temos uma taxa de juros muito acima do nível internacional. É lógico que o sistema financeiro internacional nos critica, né? O Financial Times e esses outros jornais criticam o governo brasileiro porque acha que está em descontrole, mas efetivamente o fato é que o capital financeiro internacional ganhou menos no Brasil, né? Ganhou menos na especulação financeira, mas o Brasil pôde fazer mais investimentos. Nós precisamos acentuar essa política, garantindo fundamentos, garantindo a estabilidade, garantindo que não haverá inflação, mas ao mesmo tempo precisamos recuperar a capacidade de investimento da União, dos estados e dos municípios. Como foi dito aqui, só concluindo, Marcos, os municípios têm que responder pela saúde, pela educação e pela sua infraestrutura, não é pouca coisa não, né? E tem que ser apoiados pelo governo federal e pelos dos estados. Existem estados que são tão fracos quanto os municípios, né? Nós temos uma meia dúzia de estados que nós podemos dizer que tem capacidade efetiva de investimento. E a maioria dos estados tem uma capacidade muito pequena, então é necessário que o governo federal tenha uma atuação maior. Nesse exato momento, os estados estão com a sua capacidade de endividamento e investimento totalmente comprometida. É preciso, Tarcísio, uma mudança cultural. Já houve um alívio, né, Marcos? O governo federal ampliou a margem mas esse é o canto do cisne, quer dizer, é a última tomada e isso é que vai garantir os investimentos. Os estados, em geral, a maioria absoluta, eu tive uma reunião recente com os secretários da Fazenda do Sul e do Sudeste, eles, do ponto de vista de caixa, de geração de caixa, de capacidade de poupança para investimento, é quase nulo. Os investimentos vão ser feitos com base nessa nova safra de tomadas de crédito. Agora, o que é importante, Tarcísio, você que acompanha a política e o desempenho governamental há tantas décadas, é mudar a cultura. Tem que redefinir o papel do Estado. É muito importante acreditar, transferir para a iniciativa privada o que é possível transferir para a execução direta da sociedade, com coordenação do governo e estímulo do governo, e desconcentrar a cultura em Brasília, da burocracia, do governo federal, há muitos e muitos anos, há décadas, desde que houve a Revolução de 30 e um Estado nacional forte, há essa visão do centralismo, da concentração de poder. Não, eu volto a repetir,
os prefeitos estão estrangulados. Na saúde, por exemplo, a obrigação constitucional é 15%. Todos estão gastando 25%, 30%, 35%. Porque o problema concreto da população de saúde está lá no município. Então, ele tem que se virar o prefeito. E aí fica com a corda no pescoço. Então, nós precisamos ter coragem de desconcentrar. Eu volto a dizer, não tem o menor sentido lógico prefeito ficar atrás de Brasília para comprar trator, ambulância, reconstituir ponte, fazer calçamento. Quer dizer, é muito mais barato e eficiente. Esse dinheiro já está lá na mão do prefeito, que está com problema. O governo federal tem que cuidar das grandes questões, da política externa, da macroeconomia, controlar indicadores de saúde macro. Opções estratégicas. Não, e fazer a supervisão. Não é dar o dinheiro solto, mas é, por exemplo, ter grandes indicadores de desempenho na educação, grandes indicadores de desempenho na saúde e monitorar. E ter prêmio pelo êxito, pela qualidade. Mas isso é o que o governo vem fazendo, né, Marcos? Porque na questão da educação, nós melhoramos todos os indicadores da educação com base num plano, né, que foi iniciado pelo Fernando Haddad, está sendo continuado pelo Aloysio Mercadante. Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação. O processo foi iniciado por um outro Fernando, que eles esquecem às vezes. Não, mas a grande mudança, universalização do ensino básico, foi outro Fernando, que não é o Haddad, que é o Henrique Cardoso, que começou em seu governo a grande reforma do ensino fundamental. Professor. Agora, o fato é o seguinte, quer dizer, essa medida que você citou de incentivos aos municípios que melhorarem, que investirem, que garantirem a melhoria na educação, está em vigor hoje. Quer dizer, o município que consegue melhorar suas notas, que consegue fazer com que suas crianças sejam melhor avaliadas nos exames nacionais, eles têm mais recursos. E isso não é feito assim, de qualquer jeito. Vai lá, pessoas do governo federal ajudam a organizar a rede de educação, cursos de formação para professores, e isso tem feito o nível educacional no Brasil melhorar. Efetivamente, todos os indicadores estão apontando isso. Então, é um sucesso dessa política educacional muito grande. Nós vamos melhorar a educação do Brasil da noite para o dia? Não vamos melhorar. A situação é difícil, mas estamos melhorando. Os recursos são muito grandes. Mas o problema nós temos que ter coragem, e isso interessa, não é uma questão partidária. Por exemplo, na questão do royalty, todos os partidos racharam, que é natural, as bancadas do Espírito Santo e do Rio ficaram numa posição e o restante das bancadas em outra. Então, assim... A maioria em outra. Em outra. Então, a gente foi mal conduzida a discussão do ponto de vista da arbitragem do governo e das grandes lideranças. Aqui no Congresso, eu acho que poderíamos ter ajudado o Zarattini a erguer um consenso em torno do relatório dele. Houve um esforço político de menos e foi lamentável aquela sessão, a federação fraturada, sangrando no plenário, numa sessão muito que não é das melhores memórias que a gente deve guardar do Congresso Nacional. O diálogo poderia ter dado uma outra dinâmica naquele assunto. É uma coisa que é importante ressaltar. Só para ressaltar. Esgotado. Esse processo todo que nós falamos aqui de pacto federativo, eu acho que nós temos que agir dessa forma que o Marcos falou. Nós temos que unir a nação, certo? Essa história do pacto federativo não pode ser nem para saquear nenhum estado, nem para beneficiar meia dúzia, é para a gente promover o desenvolvimento. Então nós temos que ser mais equitativo, mas pensar na união da nação e não na divisão. Acho que esse é o claro. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Carlos Zarattini, do PT de São Paulo, e Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Eu sou Tarcísio Holanda, este programa é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Muito obrigado.